A armadura de Deus é algo que vestimos quando aceitamos Cristo. É vital nos protegermos, revestindo-nos diariamente da armadura espiritual como parte de um relacionamento dinâmico e permanente com Cristo. Hoje, vamos procurar entender cada parte da armadura espiritual que o apóstolo Paulo apresenta no livro de Efésios. Compreender isso pode nos preparar para os ataques que Satanás, provavelmente, lançará em nossa vida. Começa agora o programa Lições da Bíblia. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Efésios 6:13. Tema da semana: Armas para a Vitória. Que bom podermos começar mais um programa Lições da Bíblia aqui pela sua TV Novo Tempo, o canal da Esperança. Nós temos um assunto muito especial no programa de hoje, porque queremos entender algo mais para podermos ter a vitória espiritual aqui nesta terra. E esse algo mais é entendermos e conhecermos as armas que podemos usar para sermos vitoriosos na vida espiritual. Dois amigos estão voltando ao programa, já estiveram aqui há algumas semanas, e eles voltam para nos ajudar mais uma vez aqui a discutirmos esses assuntos da Palavra de Deus. Pastor Alexandre Alves de Menezes, que vem de uma região distante, vem lá da região sul do Maranhão, nos ajudar aqui. Obrigado pela sua presença mais uma vez, pastor Alexandre. Muito obrigado, pastor Lanza. Muito bom poder voltar aqui. A você, amigo telespectador, é muito bom voltar aqui ao programa Lições da Bíblia e trago mais uma vez o abraço dos membros da igreja ali na região sul do Maranhão, uma região próspera, animada, um povo que ama Jesus, trabalha todos os dias para ver Jesus voltar. Então, meu abraço especial para os nossos irmãos ali da região do sul do Maranhão. Que maravilha! Endosso aqui o abraço do pastor Alexandre mais uma vez aqui, tá bom? Eu também tenho o prazer de receber mais uma vez o pastor Marcos Frutuoso, que vem também lá de Boa Vista, Roraima, onde ele é pastor de várias igrejas ali naquela bonita região. Pastor Marcos, seja bem-vindo também mais uma vez aqui. Prazer é meu estar de volta. Eu quero aproveitar e mandar um abraço para o povo de Roraima que assiste a TV Novo Tempo pela Sky no canal 14. Oh, que maravilha, né? Você percebeu que a região é distante, né? Sul do Maranhão, Roraima, e parece-me que na outra vez você disse que tem até uma igreja de fala inglesa ali. Como é que funciona o seu trabalho ali? 10% da população de Boa Vista é de pessoas de fala inglesa, por causa da Guiana Inglesa. Então nós temos ali uma igreja justamente para atender esse povo aí e fazer ali daquela igreja um ponto, né, de contato entre essa população e o país deles. Que maravilha, que interessante, né? Essas curiosidades do nosso imenso e maravilhoso país, este Brasil. Amigos, vamos fazer uma oração para nós começarmos? Convido você para orar comigo também agora. Bom Deus, mais uma vez vamos abrir a Tua Palavra, que nesse momento recebamos de Ti a iluminação para entendermos a Tua vontade para nós. Por Jesus. Amém. Nós estamos dizendo aqui há 7 semanas, esta é a 7ª semana desta última temporada de 2012, que estamos envolvidos num grande dilema, que é a batalha entre o bem e o mal. Esse dilema que atinge não apenas a Terra, mas atinge o universo de Deus. É uma mancha no universo de Deus. E esta batalha não se usa um armamento bélico, um canhão ou uma arma que dá choque, né? Essas armas modernas que dão choque, ou com balas ou com outro tipo de equipamento. Que arma é essa, meus amigos? Pastor Marcos, vamos começar contigo aí. Que arma não, que guerra é essa, melhor? Todos os homens, quando nascem nesse planeta, nascem justamente sob o domínio de Satanás, porque são pecadores com tendências para o pecado. É o príncipe deste mundo de pecado? É o príncipe desse mundo.
E Deus então nos convida a entrar numa batalha contra Satanás. Então, após a conversão, nós devemos lutar contra Satanás. E aí vem o tema dessa semana, que é justamente nós nos armarmos contra Satanás. Na verdade, pastor Lanza, a gente pode pensar também, pastor Marcos, que a gente vive hoje nessa guerra, onde o ser humano está inserido e a luta é pelo nosso coração. A gente pode pensar num campo de batalha ou num parque de diversões. Na realidade, nós estamos num campo de batalha, onde o inimigo tem como alvo principal o ser humano. Ele quer destruir o ser humano. E daqui a pouco a gente vai conhecer um pouco mais sobre as características desse inimigo. Nós temos que conhecê-lo também um pouco, para que a gente possa, nessa vitória, nessa batalha, lutarmos e sermos vitoriosos. Quando você diz que o nosso campo de batalha é o coração, no sentido figurado, porque o símbolo dos sentimentos, das emoções, não é isso? Exatamente. Na verdade, a batalha é no campo intelectual, mental, né? Especificamente o território mais precioso deste mundo, né? Esses dias eu fiz uma viagem para um local onde era extremamente vigiado. E a gente se sente até assim angustiado, né? Tanta gente armada, tanta gente ali vigiando. E eu fiquei pensando, né? Como se os nossos olhos pudessem ser abertos, a quantidade de anjos, né? Bons e maus envolvidos nessa grande batalha, né? Em prol da nossa mente, esse território que deve ser vigiado tremendamente. Né? Nós poderíamos até dizer também que nós temos 3 inimigos principais. O primeiro dele é o mundo, é o sistema que luta contra Deus. Sim. E o segundo inimigo que nós temos é a carne, a nossa natureza pecaminosa. E o inimigo maior que acaba controlando todo o sistema do mundo, tentando controlar a nossa natureza, é o próprio Satanás. E agora, a pergunta que eu faço a você, pastor Marcos, é assim, é uma guerra quase que desleal, porque ela está num campo espiritual, entre seres poderosos, e nós, seres humanos, somos seres pequenos, né? Diante dessa grandiosidade do universo e da importância desta batalha. É possível ter vitória, mesmo sendo menores do que esses anjos que estão nessa guerra toda, porque estamos envolvidos também nessa guerra? Efésios 6,3 diz: Tomai, pois, toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, depois de teres vencido, permanecer inabaláveis. Então a Bíblia deixa claro que se nós usarmos também as armas certas, nós seremos vitoriosos, porque essas armas são espirituais. E os versos posteriores falam aqui de guerra espiritual. Então a Bíblia sabe que é uma guerra espiritual, portanto oferece armas espirituais. Então, nesse processo todo, é importante eu, como envolvido nesta guerra, saber de que lado eu estou, conhecer o outro lado no sentido de saber que estratégias eu posso usar para vencer, porque se não existe anonimato nessa guerra, é isso? Exato. Ou estamos de um lado ou estamos do outro. Todo mundo tem que escolher. Todos nós temos que escolher, ou bem ou mal, ou Deus ou Satanás. Então nós fomos criados à imagem de Deus, mas Satanás, então, degenerando a imagem de Deus, ele virou o príncipe desse mundo. E nós nascemos, como eu já falei aqui, justamente sob o domínio dele. Mas Deus quer nos libertar. A providência em Deus foi através da cruz, através de Cristo Jesus. E aqueles que aceitam, então eles passam para um outro exército agora. Por isso Deus oferece as armas. Para quem sabe você tinha outras armas agora, mas você é do meu exército, vou te mostrar quais são as armas para a vitória aqui. E eu quero destacar um detalhe também no verso 10, do capítulo 6. Ele diz assim: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Pesquisando um pouco mais sobre a questão de onde vêm as armas para a vitória, a Bíblia destaca essa palavra no Senhor, né? Essa frase no Senhor, 164 vezes. Então, para destacar de que a nossa vitória está no Senhor, ela vem do Senhor. Ela não é nossa, né? Ela não é nossa. Se for na nossa confiança, Exato. a gente não vence. Agora, vocês falaram em livre-arbítrio. O que a gente pode fazer para fortalecer o livre-arbítrio, para tomarmos decisões sábias, importantes, nesse cenário da batalha entre o bem e o mal? Há alguma coisa que a gente possa fazer? Usar as armas. Mas assim, no sentido de fortalecer. Assim, as armas, claro, eu vou usá-las para a guerra, né?
algum exercício, alguma meditação especial, alguma leitura especial? O que eu devo fazer para fortalecer o meu livre-arbítrio para tomar a decisão certa? Eu falei do uso das armas, porque se você notar, só tem uma arma que é de ataque. Todas as outras são de defesa. Ah, ok. Então não importa quão hábil você seja com uma espada, se você é um combatente morto. Então você tem que se permanecer vivo, ou seja, você tem que ter as armas da defesa. Então você se defende numa guerra, porque você pode ser o mais habilidoso que for, mas morto não serve para exército nenhum. Exato. Então essas armas, como você falou, meditação, leitura da Bíblia, a ligação com Deus através da comunhão, ela nos fortalece para a defesa. Aí sim é que nós podemos entrar na guerra. Ou se você entrar despreparado numa guerra, você vai provavelmente desfalecer. Necessário mesmo usar essa armadura, não tem jeito. Não tem jeito. Agora, quais são os componentes dessa armadura? Nós vamos falar ao longo do nosso programa. Quais são os componentes dessa armadura de Deus? Vamos pensar primeiro no inimigo. O senhor acabou de falar, né? Nós Sim. queremos destacar aqui a questão do inimigo. Quem é esse inimigo? Nós encontramos vários textos na Bíblia. Eu posso destacar aqui Gênesis 3, verso 1, que a Bíblia o chama de a serpente. Já pulamos para Mateus capítulo 4, verso 3, que a Bíblia também o chama de o tentador. Em João 8,44 nós encontramos também lá a Bíblia o chamando de o homicida e o mentiroso. Nós encontramos em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, a Bíblia chamando daquele que é o leão que ruge, procurando alguém para tragar. Apocalipse capítulo 12, o verso de 13 em diante, lá o chama de o acusador dos irmãos. Note que não é um inimigo qualquer. Em 2 Coríntios 4,4, lá fala que ele é o príncipe deste mundo. É especialista na maldade. Então. E outro detalhe também lá em 2 Coríntios, capítulo 11, verso 13, lá diz claramente que ele é um anjo de luz. Note que não é um inimigo qualquer. Então, antes da gente usar as armas... Temos que saber quem é esse inimigo para usarmos a arma certa. Como o pastor acabou de falar, né, nossas armas de defesa e armas de ataque, nós temos que saber com quem nós estamos lutando. E essa vitória, ela já está ganha. Se eu me apoderar dela, se eu me apossar dessa vitória, ela já é uma vitória garantida. Agora, como o senhor falou, a minha escolha é necessária para que a vitória seja alcançada. Paulo ele usa a linguagem da armadura, Sim. fazendo ali uma analogia com os soldados romanos. Agora vamos imaginar que Paulo não tivesse usado armadura e sim o barco. Ele falasse assim, olha, para sermos vitoriosos, todos nós temos que entrar no barco. Então ele estaria dizendo que a vitória seria coletiva. Só que a armadura é individual. Cada um usa uma. Então a vitória, a batalha, ela compreende o universo, mas a vitória ela é individual. É individual. Você tem que vestir uma armadura, você não tem que entrar numa arca de Noé, que seria... Ok, então veja, nós temos então, sabemos quem é o nosso inimigo agora, sabemos que a vitória tem que ser individual, por isso tem que usar esta armadura. E quais são algumas partes dessa armadura antes da gente chamar o nosso intervalo? Me ajudem aí a relembrar. Capacete, o capacete da escudo, salvação, o escudo, o cinto, a couraça, um bom sapato. Um bom sapato. É como se fosse aquele guerreiro antigo Guerreiro que romano. se revestia um guerreiro humano. Quer dizer, Paulo usa as mesmas ilustrações Exatamente. de quem vai para a guerra humana, mostrando que a guerra é tão importante quanto, né? Ela não é uma guerra qualquer, é uma batalha cruel, né? Maravilha, olha, então nós já temos aí algumas orientações especiais para você que está acompanhando o programa desta semana, sabendo que nós temos que entender essas armas para a vitória e sabermos usar esses armamentos e para a gente poder ter o sucesso também na nossa vida espiritual. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos dar uma pausa aqui na nossa conversa e eu quero que você não saia daí, continue assistindo ao programa, porque já já nós voltamos com a continuidade e sabermos como podemos usar essas armas.
Esse é o segundo bloco do programa Lições da Bíblia. E você já sabe, a nossa alegria aqui é em abrir a palavra de Deus e retirarmos dela conhecimento. Estamos estudando nesta semana aqui no programa as armas para a vitória espiritual. E com os nossos pastores amigos que nos visitam aqui no programa, nós já aprendemos sobre a necessidade de usar essa armadura, porque o inimigo está preparado. Também temos que nos preparar para esta vitória. Bom, vamos partir então para cada equipamento específico. E aí eu quero que vocês falem da aplicação desses equipamentos, como nós podemos usá-lo para termos vitória em Cristo, não é? Como o apóstolo Paulo fala ali em Efésios capítulo 6, verso 14, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Então temos o primeiro equipamento aí, couraça da justiça. Como é que a gente pode entender aqui? Cingindo-vos com a verdade e couraça da justiça. Na verdade, o primeiro equipamento É o que cinto, é o cinto. É o cinto da verdade. Cinto da verdade, cingindo-vos da verdade. É interessante também que a Bíblia mostra sempre verdade e justiça juntos. Sim. Então são equipamentos que você não pode usar só verdade ou só justiça. Porque a verdade é o conceito que você tem a respeito de algo. E a justiça é a verdade aplicada. Então nós precisamos ser pessoas que conheçam o que é certo e pessoas que praticam aquilo que é certo. Paulo provavelmente estava falando de um cinto, né, que cobria aqui da cintura para baixo e falando de uma armadura que cobria a parte do tórax, que são órgãos vitais aqui. Então nós precisamos saber a verdade e precisamos praticar a verdade. Isso é essencial, isso é a vida. É interessante, a gente pode também destacar aí que o cinto é um elemento de unidade. Paulo fala aqui, né, que devemos nos cingir com o cinto da verdade. Então é algo que traz integração, segurança, ele também segura a espada. Então note que é um elemento importante. Agora, eu quero também destacar um detalhe aqui, quando ele fala aqui no verso 13, portanto tomai toda a armadura. A gente não pode esquecer que essa armadura, ela é completa. Pode ser que a gente esqueça um ou outro elemento e a gente pode ser derrotado exatamente na brecha ali, naquela brecha que está totalmente descoberto. Porque há uma tendência de quem está na guerra, conforme vai ganhando confiança, vai relaxando no uso dos equipamentos de proteção. Não é assim? É isso aí. Assim acontece com profissionais de várias áreas, aqueles que mexem, por exemplo, com solda, com situações perigosas para a vida. Conforme vai tendo habilidade e experiência naquilo, eu não vou precisar do meu óculos para proteger os meus olhos, porque a solda eu já tenho experiência, eu não vou me machucar, não é? Eu não vou. E as pessoas vão descuidando. Satanás, ele tem paciência para esperar esse momento, para dar o bote em cima da gente, no momento de descuido? Quando eu trabalhei em hospital, eu aprendi uma frase, que quem não usa EPI vai parar no CTI. Então você tem que estar protegido, porque pode destruir a sua vida. É IPI? EPI, Equipamento de Proteção Individual. Equipamento de proteção. Então se você não usa o EPI... Você quer imposto, nossa. Não, é o equipamento de proteção individual, ou seja, você tem que se proteger, porque isso pode destruir a sua vida. E justamente a rotina vai nos tornando cada vez mais seguro. E aí eu vou pensando, olha, eu já sei fazer isso, eu já sei partes da Bíblia decorada, eu sei o que é a verdade, só que eu preciso tomar cuidado cada dia, porque essa é uma luta diária, individual e diária. Vamos pensar, por exemplo, no leão quando vai caçar. Ele espera a oportunidade, a fragilidade da caça. Ele espera a caça ficar bem perto dele. Tem um momento certo, né? Então não é... Quando Pedro falou, né, que ele é um leão que ruge, esperando a oportunidade para tragar, Pedro está falando ali das oportunidades que o diabo tem, as estratagemas que ele usa, é exatamente devorar aqueles que estão desapercebidos. Interessante, você usou a ilustração no bloco anterior da serpente, né? A Bíblia comparando Satanás também a uma serpente. A serpente tem bem essa estratégia, né? Ela nunca ataca de primeira, ela fica na espreita ali, observando o melhor momento, né? Para que ela possa dar o seu bote. Satanás, ele fica sempre à espreita dos cristãos. Quando a gente relaxa, o golpe pode ser mortal? Lembra que eu falei
anteriormente aí que essas são armas de defesa. Um soldado não pega a sua armadura e fica batendo alguém com a armadura. A armadura serve para proteger o corpo dele. Sim. Então, o uso é essencial, porque Satanás sabe que se não tiver essa armadura, é aí que ele consegue. No caso, a gente está falando aqui de verdade e justiça. Se eu acho que a verdade ela é relativa, qualquer um faz a sua verdade, então eu posso estar descoberto. Mas se eu entendo o que é a verdade, então aí eu vou procurar cumprir a verdade. E a justiça aqui é justiça de Cristo. A justiça também, de né? Cristo, exatamente. Então a justiça duas de coisas Cristo nos andando cobre, juntas. né? Nos cobre a justiça de A Cristo. gente vê também aí, né, que a Bíblia diz que o diabo é o pai da mentira. É claramente lá em João 8,44. Então a gente olha aqui que nós temos que nos cingir com o cinto da verdade. Então imagina, a verdade ela não se mistura com a mentira, né? Mas o diabo consegue muitas vezes misturar a verdade com a mentira e acaba enganando muitas pessoas. Toda Elas são pessoa. antagônicas, né? Então, por exemplo, toda pessoa que ensina a Bíblia, levantando ali, ó, eu tenho a verdade e vocês precisam me ouvir, significa que essa pessoa tem a verdade? Mesmo usando a Bíblia? Não, porque ela não pode não estar usando as armas de defesa. Então a Bíblia, depois a gente vai ver isso, mas a Bíblia é uma arma de ataque também, para a evangelização. Então não importa quão hábil seja no ataque, se a minha parte da defesa está descoberta. Se eu não tenho a verdade, ou seja, se eu não conheço Jesus profundamente, se eu não tenho um relacionamento com Deus, se eu não leio a Bíblia, não procuro praticar isso, parte da justiça, e me apossar da justiça de Cristo, que é a armadura, né? Cristo veste você, Ele molda você. Porque eu posso estar ensinando a verdade a alguém, usando essa arma da verdade, mas não interpretando a palavra de Deus como deve ser. Como deve ser. Quer dizer, então eu estou em nome da verdade, mas eu não tenho a verdade. Não tenho a verdade. Esse é A o gente não pode esquecer perigo. também que o diabo usou a mentira. Ele também usou o está escrito, E apresentou como se fosse verdade Exatamente, a usou a mentira. Bíblia, como né? se fosse a verdade, né? Quando ele chegou em Eva ali no Jardim do Éden, ele falou assim, olha, e colocou dúvida Uma em Deus. meia-verdade, né? Uma meia-verdade. Foi assim que Deus falou, você não pode comer de nada. Não, eu só não posso comer dessa árvore que você está. Por que não? Porque nós vamos morrer. Não, eu como e não morro. Deus está mentindo, já pôs dúvida, quer dizer, ele misturou a verdade. O grande perigo nessa guerra espiritual é não estarmos atentos para a mistura entre a verdade e o erro. Olha, Sem dúvida. Eu entendo que essa linha entre verdade e erro, ela é muito tênue, né? Eu tenho que ter esse cuidado, né, de escolher o que é a verdade e o que é o erro. Então, como é que eu vou descobrir a verdade e o erro? Quando eu passo a estudar profundamente Exatamente, as Escrituras Sagradas. exatamente. Diga, pastor. a verdade primeira é que Jesus Cristo é o nosso Salvador. Então, quando nós entendemos que essa é a primeira verdade que eu tenho que entender, isso me dá ânimo, porque eu tenho esperança, porque eu tenho um futuro, porque eu vou para frente. Se eu não consigo entender isso, então Satanás vai conseguir me desanimar. Então, mesmo conhecendo a verdade, não tem mais esperança. Então, Deus quer nos revestir de justiça justamente para isso, para que eu tenha esperança e que eu possa olhar o futuro. Exatamente. Nós temos uma pergunta que foi enviada por uma telespectadora. Vamos ver agora. Olá, meu nome é Tatiane e a minha pergunta é a seguinte: se a vida cristã é uma batalha, como eu posso me preparar para ela? Já estamos falando sobre isso, né? Se a vida cristã é uma batalha, como eu posso me preparar para ela? Como é que a gente poderia responder para a Tatiana? Ó, verdade e justiça. Verdade, o conhecimento dela, e justiça, a obediência. Quando eu decido fazer isso, decido estar do lado daquele que já é vitorioso, então eu já começo a me cingir com essa verdade, né, e também com a couraça da justiça, que é a obediência. Volta aqui o livre-arbítrio, a decisão de nos posicionarmos nessa batalha, né? Exatamente. E Isso é essa importante. couraça da justiça eu só adquiro quando o Espírito Santo está no meu coração. Porque ninguém obedece porque é bom. A gente obedece porque o Espírito Santo, habitando em nosso coração, nos leva a uma obediência. É a obediência em vitória. Com certeza. Sobre o Pois não. livre-arbítrio, é interessante que as armas dos soldados romanos, quando alguém entrava para o exército, ele tinha que pagar aquelas armas. Então ele já entrava endividado. Só tinha uma arma que ele recebia de graça, que era o capacete. Então nós temos que escolher entrar. Nós temos que decidir se nós queremos fazer parte do exército e tomar então essas armas. Então Deus quer que a gente entre nessa luta.
Não preciso escolher. O interessante, pastor, é que o Senhor já nos entregou gratuitamente todas elas. Uhum. Nós já recebemos das mãos do Senhor essas armas. Essas armas. Não precisamos pagar nada, porque o pagamento já foi feito. Uhum. A morte de Cristo na cruz do Calvário já é o pagamento. Nesse caso, eu volto a um ponto que a gente conversou lá atrás. Uma pessoa que não se decide ao lado de Cristo, não decide pela verdade, pela justiça, ela já estaria tomando uma posição Sim. do lado do inimigo? Alguém diz que quem fica em cima do muro está do lado errado, né? Então nós precisamos tomar uma decisão. Isso tem que ser feito. Muito importante. Sobre a questão de cinto da verdade, couraça da justiça, penso que a gente trabalhou já o suficiente, mas temos mais equipamentos aqui. Por exemplo, fala sobre o escudo da fé. O que podemos entender sobre o escudo da fé, pastor Alexandre? Vamos pensar então no objeto, no escudo em si. Era feito de madeira, com 1,20 m de altura por 60 de largura, era coberto de couro bem reforçado. É interessante que esse escudo ele tinha um encaixe, onde os escudos podiam se encaixar um no outro e os soldados andarem como um paredão, defendendo então o seu exército. Isso me dá algumas lições. Tá? Em primeiro lugar, a igreja unida, ela pode vencer Satanás mais facilmente. Como o pastor falou aqui, as armas são individuais. Mas o escudo tinha essa capacidade de se unir. Interessante. Eles se uniam e se encaixavam. E ali nada conseguia atravessar aquele escudo. Isso mostra que quando eu estou unido ao meu irmão, em fé, em graça, em justiça, em verdade, nada pode nos vencer. Nessas guerras, eles usavam flechas com piche, eles tocavam fogo na ponta da flecha, né? E eles atiravam então essas flechas. Então eles se uniam e faziam uma barreira. Uma barreira. E o couro apagava o fogo. Então eles colocavam esse couro. Por isso ele fala assim, para apagar os dardos inflamados do inimigo. Então quando os inimigos atiravam, eles protegiam e apagavam já. Então era algo realmente reforçado. E Satanás tem seus ataques. Então, né? na vida espiritual, o escudo, ele é a fé. Ele é a fé. É essa arma que nós temos que usar para nos protegermos das lanças do inimigo. É isso, a fé. Isso. Agora, como é que eu posso ter fé, então, em minha vida? Como eu posso ter mais fé? Como eu posso me apropriar deste instrumento de guerra, dessa batalha espiritual? Na verdade, a fé é um dom que a gente recebe do Senhor. Então, eu não posso ter fé por mim mesmo, tem que vir de Deus. A Bíblia diz, né? Aquele que tem falta de fé, peça, porém, a Deus, que a dá gratuitamente. Então, o conhecimento bíblico nos livra de situações perigosas nesta batalha, porque ele nos leva a ter fé. É isso? Pastor, ninguém acredita em alguém com quem não se relaciona. Se um estranho chega com o senhor e pede um favor meio esquisito, talvez o senhor não faria. Mas se um pai, a mãe, um irmão, a esposa pedisse, o senhor confiaria porque o senhor conhece. Fé, ela não é simplesmente um poder mental. Fé é confiança em Deus. Agora, eu só posso confiar em Deus se eu me relaciono com Deus. Então, a base da fé é o relacionamento. Quanto mais eu me relaciono com Deus, mais eu vou ter fé nele e confiar, porque eu vou saber com quem eu estou lidando. E o relacionamento com Deus é basicamente dois, através da leitura da Bíblia e oração. E olha só o que diz Hebreus capítulo 11, verso 6. Sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que se torna, de Deus, né? que se torna galardoador. Então a fé ela é adquirida quando eu me aproximo do Senhor. Que coisa impressionante, hein? A gente poder entender que Deus deixou para a gente armas especiais nesta grande guerra entre o bem e o mal, nesta batalha espiritual que todos nós estamos envolvidos. E você que nos assiste já sabe, para ter vitória você precisa estar com o armamento certo, buscando realmente em Deus esse armamento certo para ser um vitorioso. Aquele texto de Paulo aos Romanos que diz: a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Isso mostra que a leitura da palavra de Deus, essa comunhão com Deus através da Bíblia, ela se torna essencial
para esta vitória? Hein, pastor Marcos Frutuoso? O que o senhor pode dizer? Essa comunhão com Deus pode nos preparar melhor para termos mais fé e termos vitória mais segura? Esse mesmo versículo que nós estamos estudando aqui fala sobre calçar os pés com a preparação do Evangelho. Então nós precisamos do Evangelho para ser o firme fundamento da nossa armadura. Então nós precisamos ter um fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento é o Evangelho, é a pregação do Evangelho. Agora, o Evangelho, a base do Evangelho é a reconciliação entre Deus e os homens. Então nós precisamos estar reconciliados com Deus. Isso é o Evangelho. Isso é aceitar Cristo, é se reconciliar com Deus. Então essa é a base, é o Evangelho. Quando a gente tem um calçado certo, a gente não escorrega, a gente não cai. A aderência ao chão. A gente está ali, o Evangelho é a nossa firmeza. E as sandálias do soldado romano tinha cravos. Que no momento de uma peleja, de uma guerra, ali, corpo a corpo, ele se apoiava. E isso facilitava até a vitória sobre o inimigo, que talvez estivesse despreparado com um calçado ou uma sandália diferente. Então, esse calçar, né, com a preparação do Evangelho, isso quer dizer que nós devemos estar alicerçados à palavra. A palavra é o nosso alicerce, é o nosso calçado. Com certeza. E isso me lembra até um texto lá, muito claro, que a gente encontra em Isaías, né? Quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas. A importância de proclamarmos e pregarmos a palavra de Deus, né? Extraordinário mesmo esse texto aí. Muito bem, amigos, nós vamos para mais um intervalo. Nós estaremos aqui esperando o terceiro bloco e fique aí também, não saia daí, porque já já nós voltamos. Esse é o terceiro e último bloco do programa Lições da Bíblia e eu quero aproveitar logo no início deste bloco e oferecer para você a oportunidade de aumentar os seus conhecimentos da Palavra de Deus através de livros e materiais importantes que você poderá consultar a Bíblia para aumentar os seus conhecimentos. O primeiro deles, a série bíblica Princípios, que é uma série extraordinária onde você encontrará respostas especiais, entendendo que o fim de tudo está lá no princípio. É o que nós estamos conversando aqui, já conversamos em outros momentos, essa guerra entre o bem e o mal, que tem a sua origem lá no princípio. Esse material é uma revista extraordinária, bem didática, que você poderá receber gratuitamente em sua casa, pelo correio. A equipe da Novo Tempo vai enviar para você, mas para isso você precisa solicitar. Algumas pessoas me encontram, pastor, manda uma revista para mim, mas eu não tenho condições, eu não tenho uma revista para cada pessoa que me encontra. Então, o método é pedir para Novo Tempo, ou pelo nosso blog, ou telefone, ou por endereço, você poderá receber este material gratuitamente, tá bem? Você já sabe aí a forma como entrar em contato. Eu também quero divulgar aqui 2 materiais especiais que envolvem aí a Casa Publicadora Brasileira, que é a nossa parceira aqui no programa. Esses 2 materiais você poderá encontrar informações de como você poderá ter na sua casa através do site da Casa Publicadora Brasileira, que é www.cpb.com.br. O primeiro deles é o livro Nisto Cremos, que é uma série especial com muita informação bíblica, teológica, filosófica, sobre 28 pontos principais da Palavra de Deus. É realmente muito bom esse material para quem gosta de estudar a Bíblia profundamente. E o outro material é o Sábado na Bíblia, do pastor Alberto Ronald Tim. E um dos temas discutidos aqui é por que Deus faz questão de um dia. Por que Deus faz questão de um dia? Então, aproveite, são materiais excelentes, dentre outros que a Casa Publicadora tem à sua disposição, esperando a você para aumentar aí a sua biblioteca e os seus conhecimentos. Tá bem? Amigos, pastores Alexandre e Marcos, vamos, nesse último bloco, trabalhar com
o restante, então, daquilo que nós encontramos como equipamento para essa batalha. O apóstolo Paulo também fala do capacete, não é? Ali, Efésios, capítulo 6, verso 17. O que nós podemos entender deste equipamento de guerra? Vamos pensar num capacete, né, romano, ou um capacete usado naquela época. Ele era feito de vários materiais, ele tinha uma crista e também esse capacete tinha várias figuras. Por exemplo, um leão, uma serpente, uma águia. E essas figuras eram colocadas no capacete exatamente para trazer temor ao inimigo. Então eles olhavam para o capacete e já tinham um temor com relação ao inimigo. Então o capacete hoje representa para nós aqui a salvação presente na vida do cristão. O diabo quer, de maneira muito especial, atingir a nossa mente. Então nós temos que proteger a nossa mente. Com certeza. Porque como a salvação é algo presente na vida do cristão, e esse presente me leva à eternidade, o diabo quer fazer de tudo para tirar a minha mente da salvação em Cristo. Então eu tenho que proteger a minha mente contra os ataques de Satanás. Esse seria um sinal também de que a salvação é uma decisão que eu tomo também por Cristo Jesus e tomo na minha sã consciência, com a minha razão. Pastor Marcos, como é que o senhor entende essa questão? No Antigo Testamento, Paulo ele usa essa linguagem do Antigo Testamento. E no Antigo Testamento, quem usava o capacete era Deus, lá em Isaías 59. Agora nós vemos Deus colocando o capacete. Então Deus nos dá a salvação. Deus nos oferece o capacete para nós nos protegermos. Então você tem que escolher aceitar. Então, Deus, salvação ela é fruto de uma escolha. de uma escolha. E Deus então dá de presente, de graça. Então a partir daí nós podemos usar outras armas também. Mas é essencial o capacete. E capacete, né, tem tudo a ver com a mente da pessoa também, na aplicação prática. Sim. A gente encontra um texto em 2 Pedro 3, verso 8, que lá diz, antes crescei na graça e no conhecimento. Então o Senhor me convida, através da sua palavra, a crescermos nessa área, né, a proteger a nossa mente, né, contra as teorias falsas, contra os ventos de doutrina que não representam a palavra de Deus. A minha mente tem que estar bem protegida com isso. E aí nós voltamos mais uma vez para a questão do relacionamento. Claro. Quando nós temos relacionamento com Deus, ou seja, estudo da sua palavra, oração, então nós temos aí mais condições de ser vencedores. Porque nós conhecemos o Deus a quem servimos e aí nos apossamos das armas. Sim. Olha, gente, você que está assistindo o programa aí agora, e se você ainda não tomou a sua decisão por Jesus, entenda, você estará protegido para esta batalha espiritual se você tomar essa decisão. O capacete tem a ver com salvação, né? A sua decisão por Cristo Jesus te preparará melhor para esta batalha, você entendendo quem você é na pessoa de Cristo Jesus. Isso é muito especial. Temos um outro, pois não, pastor? Lembrando que o capacete é mais uma arma de defesa também. Então todas as armas que nós falamos até agora, todas são de Todas defesa. elas são de defesa. Ou seja, é importantíssimo sobreviver. Porque você pode ser o mais habilidoso, mas morto não serve. Tem que se proteger. Tem que se para proteger, sobreviver. tem que se manter vivo na batalha. Aí nós conseguiremos vencer. Então Deus nos oferece primeiro armas de proteção. Se proteja, se proteja, se proteja. Então todas as armas são de defesa, até agora. Então, Algumas pessoas falam assim, eu daria minha vida por Jesus. Não, eu também. Né? Mas Jesus não quer que você morra nessa condição aqui nesse mundo, né? Ele quer que você dê sua vida. No sentido de viver, não de morrer. Exatamente. De viver por muitos anos. Algo assim bem que a gente quer destacar aqui é que Paulo começa falando do inimigo, dos ajudantes do inimigo, que são os seus anjos maus, os principados e potestades. Nós encontramos aí no verso 12. Paulo começa dizendo assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Aí depois ele fala um pouco do inimigo, fala dos ajudantes do inimigo, quando ele fala aqui que
Nossa luta é contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso. Aí Paulo agora diz assim, tudo bem, eu falei no meu poder, poder de Deus, né? Falei no inimigo, falei nos ajudantes, e agora eu vou falar nas armas que vocês vão usar para se defender deles. Então, note que há uma sequência bem lógica aí. Com certeza. Bom, o pastor Marcos estava falando que todas são armas de defesa, mas agora temos uma de ataque, que é a espada. Como é que nós entendemos a espada nesta armadura do cristão? Hebreus 4:12 fala que a espada é a palavra de Deus. E fala que ela é extremamente cortante, né? Então, Deus aqui diz na sua própria palavra que a espada é a Bíblia. Essa é a nossa arma de ataque. E o ataque, que ataque que a Bíblia faz, né? Paulo aconselha, por exemplo, Timóteo a manejar bem a palavra de Deus, para que ele pudesse pregar a palavra de Deus. Então, o ataque seria justamente a pregação do Evangelho. Porque nós lemos a Bíblia, mas eu não posso ficar com isso só para mim. Tem que passar para outras pessoas também. Tudo que nós fazemos, por exemplo, nesta guerra, no sentido de nos prepararmos, parece que nos leva a um preparo para usarmos esta espada, né? E isso significa que nós não podemos nos apresentar para usar esta espada, esse armamento, de qualquer forma. Bom, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar, eu tenho que entender, eu tenho que decidir, eu tenho que me proteger. Agora eu estou pronto para atacar, para a guerra. Imagina um soldado romano, só de camiseta ali, uma bermudinha, uma boa espada e ele é um bom soldado. Mas não ia adiantar muita coisa. Ele precisava vestir a armadura para poder ir para a batalha. Assim é a vida espiritual. Certo. Se eu quero batalhar na vida espiritual, se eu quero pregar, se eu quero estar à frente ali, eu preciso também ter um preparo antes. Nós vimos aqui a verdade, a justiça. Nós precisamos, mais do que saber, nós precisamos ser aquilo que nós lemos. Esses dias eu vi uma frase bem interessante, que diz que a palavra de Deus é a única arma que nós temos, que você, quando atira num morto, você o faz reviver. E aquilo me chamou a atenção. Então, a única arma que nós temos, que a gente, quando atira num morto, ele revive. Ele revive. Então, daí a importância da Bíblia como uma arma para a gente não só ficar se defendendo, né? Certo. Porque o diabo ele pode vir em nossa direção e Jesus o venceu com o está escrito. Com o conhecimento bíblico. O conhecimento bíblico. Agora, algumas pessoas, não sei se acontece isso na região de vocês, mas lá onde eu moro, às vezes encontro alguns. Eles começam a usar a Bíblia como uma arma, assim, até no sentido de ofender aos outros e de machucar as pessoas e não resgatá-las para Cristo. Como eu posso usar esta arma com um princípio do amor e ela se tornar mais efetiva no meu uso? Eu acredito que seja através do preparo. Nós vimos aqui que tem que ter um preparo antes. Então, qualquer pessoa que simplesmente lê a Bíblia, mas não é uma pessoa espiritual, ela vai fazer um mau uso da Bíblia. Porque ela não é uma arma comum. Ela é uma arma espiritual. A Bíblia não é um livro comum. Nós precisamos de um preparo antes. Claro. Então, esse preparo é justamente vestir essas armaduras, essa armadura antes aqui. Preciso ter uma vida de comunhão, preciso praticar a verdade, preciso conhecer a verdade. Preciso de um preparo. Aí, a partir do preparo, é que eu uso, então, a Bíblia, que é a palavra de Deus. Não para ataque, mas para resgate. Ataque no sentido de ação, no sentido de que eu estou agindo por outros. É que às vezes o cristão ele é visto como uma pessoa meio chata, né? Por alguns, né? Nossa, camarada meio intransigente, meio cri-cri, estraga a festa de aniversário, estraga casamento, porque começa a discutir por banalidades. Não que sejam assuntos banais, mas é que o cristão também tem que saber o momento de usar a espada. O soldado não usa a espada a todo momento, ele está pronto, ele está armado, mas não fica naquela coisa de provocar. É este o conceito que Deus deseja no uso da palavra de Deus, não é, pastor? Bom, vamos pensar então no texto aqui de 2 Timóteo, capítulo 3, verso 16. Aqui diz que toda a escritura é inspirada por Deus e útil. É útil para quê? Aí ela fala aqui, para o ensino, para a repreensão. Às vezes temos que repreender, mas com amor. Ensinar a pessoa de uma forma educada. Então, essa é uma característica que a Bíblia
nos convida a ter a educação para ensinar a pessoa. Uhum. E também a correção para a educação na justiça, a fim de que todo homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. E dentro dessa visão, não podemos abandonar a oração, né? Que é o último ponto aqui do nosso manual de estudos. Eu gostaria de fechar, estamos já em cima da hora. Como nós podemos entender essa questão de orar sempre? Além de estarmos usando o armamento correto, estarmos orando sempre. A oração seria uma arma também? Não. O que seria a oração? A oração ela não é uma arma, ela é o espírito. Ela é a maneira pelo qual toda a armadura é usada. Então eu tenho aqui uma arma, a Bíblia, mas eu preciso, para usar essa arma, oração. Eu tenho o Evangelho, mas para eu chegar no Evangelho, preciso de oração. Eu posso querer conhecer a verdade, mas para eu conhecer a verdade, preciso de oração. Então a oração não é mais uma arma, ela é o meio pela qual as armas são usadas. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Vamos né? pensar então na oração como energia que capacita o soldado a avançar. Dá forças para ele. Dá forças. Então, às vezes o soldado está ali debilitado, Uhum. triste, Sim. talvez um dardo veio e atingiu a sua vida, machucou, mas ele pensa, não, eu tenho uma energia que me move a continuar lutando, porque a vitória já foi ganha. Com certeza. E que sara as feridas, né? E que sara as feridas. Com certeza. Meus amigos, nosso tempo acabou. Eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para os nossos telespectadores, para a gente poder encerrar, então, o programa de hoje. Vamos começar com o pastor Marcos, sua mensagem direta aos telespectadores, então. Você que está nos assistindo, convido você a usar a armadura de Deus. Agora pense sempre na oração. A oração é que é a energia, como o pastor falou aqui, é a energia da vida do cristão. Ore sempre, comece com oração. E Deus então vai lhe mostrar a arma certa na hora certa. Pastor Marcos, muito obrigado pela sua participação mais uma vez. Um abraço e Deus abençoe bastante o seu trabalho, o seu ministério. Pastor Alexandre, também sua mensagem. Pastor Lanza, demais telespectadores, a gente quer deixar aqui uma mensagem. A mensagem que Paulo encerra a sua carta. Ele encerra a carta dizendo o seguinte: paz, amor, fé e graça, seja com todos. Então, Paulo encerra a carta aos Efésios dizendo isso. Então, está preocupado com a paz de Cristo no coração das pessoas. O amor, a fé e a graça do Senhor em cada coração. Que realmente você que está nos assistindo sinta a graça, a paz, a fé na sua vida e nunca se esqueça, tá? Que a vitória já foi ganha e você já é um soldado vitorioso na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe você também. Amém. Muito obrigado, pastor, pelas suas palavras. Deus abençoe o seu trabalho, o seu ministério. Eu quero agradecer a você que está sempre acompanhando aqui o nosso programa. Que você tenha entendido a importância de usarmos as armas certas, no momento certo, porque todos nós estamos envolvidos numa grande batalha. Nunca se esqueça disso. Vamos orar para terminarmos o programa? Pai querido, a nossa gratidão, porque Tu não nos deixaste sozinhos numa guerra tão difícil, esta guerra espiritual em que todos estamos envolvidos. Capacita-nos e ajude-nos a usarmos esses armamentos para a glória do Teu nome, para o fortalecimento do Teu reino. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.